Você sabia que cresceu o número de retiradas da vesícula no Brasil? Nós vamos entender o porquê agora com o doutor, tudo bom? Seja bem-vindo, Nelson Bertin. É especialista no tratamento da obesidade, da cirurgia do aparelho digestivo e da cirurgia bariátrica. E isso é um assunto muito sério, né? Cresceu, então, a retirada da vesícula biliar e o motivo é um motivo preocupante, não é, doutor? Olha, cresceu o número de cirurgias da vesícula, provável por causa da dieta, que hoje é uma dieta mais rica em gorduras, e isso aumenta a chance de você ter problemas de vesícula, os cálculos de vesícula, e também porque os métodos diagnósticos hoje melhoraram muito. Então a gente consegue diagnosticar com uma facilidade muito maior. Entendi. Mas o modo como o brasileiro tem se alimentado tem uma relação direta com essa retirada também. A obesidade aumentou e a retirada ficou mais comum? Sim, com certeza. Com o aumento da quantidade de comidas que a gente tem, que oferece um maior número de gorduras, esses fast foods, tem muita comida ruim, né, rica em teor de gordura, com certeza contribuiu para aumentar o número das pedras na vesícula. Porque o papel da vesícula está diretamente relacionado à gordura. Explica pra gente o que a vesícula faz no nosso organismo. A vesícula é como se fosse uma bolsa, que ela está localizada no fígado e ela serve para armazenar bile, que é produzida no fígado. E essa bile serve para digerir as gorduras. Então, quando você ingere um alimento mais gorduroso, a vesícula contrai para jogar a bile dentro do intestino e aí então fazer a digestão das gorduras. Certo. Estamos vendo essa ilustração, então a vesícula está bem ali, doutor? Isso, a vesícula é aquela bolsinha verde. O fígado é o vermelho, produz a bile e vai ficar armazenado na vesícula. Aquela parte mais cinza é o intestino e quando você ingere gordura, a vesícula joga a bile dentro do intestino, junto com o suco pancreático, que é aquela parte amarela, a glândula, e aí vai fazer a digestão das gorduras. Entendi. E aí, quando se retira a vesícula, essa digestão das gorduras é feita de que forma? O fígado, ele ainda continua produzindo bile, mas não tem mais o local de armazenamento que é a vesícula. Então, quando você ingere uma quantidade grande de alimentos gordurosos, a digestão da gordura vai ser pela bile que vem direto do fígado para o intestino. Então, esse é um processo mais lento. Então, geralmente, os pacientes que não têm mais a vesícula têm como efeito colateral, quando ingere uma quantidade maior de gordura, ter um pouco de quadro de diarreia. Por isso que nós vamos falar sobre alimentação após a retirada da vesícula biliar. Mas antes, vamos responder algumas perguntinhas sobre esse assunto? A primeira pergunta delas é se existe tratamento sem precisar retirar a vesícula. Olha, se a gente procurar na literatura, nos livros, eles falam que existe um tratamento clínico para você fazer, desde que o paciente não tenha nenhum tipo de sintomas, dores, tá? Porém, existe uma complicação muito grave de ter pedra na vesícula, que é uma pancreatite, que é um quadro que pode levar a óbito. Então, hoje, quando a gente diagnostica um paciente que tem cálculo de vesícula, a gente opta por fazer o tratamento cirúrgico. Hoje, como é uma cirurgia toda por videolaparoscopia, com uma recuperação muito rápida, 12 horas de internação, é uma cirurgia segura. Então, hoje a gente opta pelo tratamento cirúrgico como primeira escolha. Não dá, então, só para remover as pedras? Não. Antigamente, no passado, os cirurgiões mais antigos faziam isso. Fazia a extração das pedras e ainda mantinha a vesícula. Só que aí a vesícula vai trabalhar mais devagar e, com certeza, ele vai ter pedra, vai ter cálculo de novo. Vai voltar, os cálculos voltam. Próxima pergunta. Vamos lá. O que causa a inflamação e as pedras na vesícula? Essa é uma ótima pergunta. Qual que é a razão? Por que elas aparecem no nosso corpo? Existem alguns fatores que podem propiciar o paciente ter pedra na vesícula ou não. Um deles é hereditariedade, se já tem caso na família, se tem uma idade já mais avançada, a partir de 40 anos, mulheres também, quando estão na idade fértil, quando perdem peso muito rápido, quando fazem algum tipo de cirurgia relacionada à parte do estômago, gástrica, tá? E também a parte da dieta. Quando consomem alimentos muito gordurosos, quando já tem nível de colesterol elevado. Então, isso tudo propicia o aumento da pedra na vesícula. Então, a pedra na vesícula, ela aparece mais em mulheres do que em homens? Sim, com certeza. Em média,
5% dos homens e o resto são para as mulheres. Uau! Que coisa! Isso tem a ver com os hormônios também? Sim, os hormônios femininos ajudam a ter mais pedra na vesícula nas mulheres. Poxa vida, hein? Os hormônios nem sempre são nossos amigos, na maior parte dos casos, né? Vamos para a próxima pergunta. As pedras na vesícula só aparecem em pessoas mais velhas? Não, a pedra na vesícula pode aparecer em jovens também, mas não é tão frequente. Como eu falei, a partir dos 40 anos, mulheres em idade fértil são os mais comuns. A partir dos 40, a partir então? Dos 40. E se eu não sinto nada? Eu não preciso extrair a vesícula? Se eu tenho lá o cálculo, mas não me incomoda de forma alguma, é necessário a extração ou não? Então, pode fazer um tratamento clínico e aguardar até que você tenha sintomas. Mas eles vão aparecer? Não. Tem Não? pacientes que podem ficar a vida inteira e não ter nenhuma crise de vesícula, não ter nenhuma inflamação, não ter nenhuma complicação. Mas como eu falei, se tiver uma complicação, é uma complicação muito grave. Então, antes que você tenha uma complicação que pode levar a óbito, por que não fazer uma cirurgia, que é uma cirurgia segura e vai evitar uma complicação? E quais são os sintomas? O que é que uma pessoa que tem esses cálculos na vesícula sente? Então, geralmente os sintomas aparecem depois das alimentações. Quando você faz uma alimentação muito copiosa, grande volume, rica em gordura, o paciente começa a ter dores. Pode ser dores abdominais, tipo no epigastro, no centro do abdômen, mas são mais frequentes na localização da vesícula. A vesícula é localizada do lado direito, abaixo do rebordo costal. Então, geralmente, são dores desse lado. É essa região que dói. Também, são pontadas ou é um... Geralmente empontadas. Também tem outros sintomas como enjoo, sintomas de má digestão, empachamento. Tá? São sintomas que podem aparecer com a crise de vesícula. Então fique esperto, se você está sentindo algum desses sintomas, é interessante procurar um médico. Sim, com certeza. É interessante fazer exames. Hoje, um dos melhores exames que a gente tem não é um exame difícil de ser feito, um ultrassom do abdômen total. Detecta já, então? Detecta, é um dos melhores para se fazer esse diagnóstico. Ótimo saber. Vamos para a próxima pergunta. Qual a alimentação adequada para não ter pedras na vesícula? Agora passamos aqui para a mesa. Há como prevenir que esses cálculos apareçam? Através da alimentação? Sim, evitar os alimentos que têm muita gordura, tá? Então, leite que seja integral, os queijos muito amarelos têm grande concentração de gordura, tá? Carne de porco também tem, carne que tem muita gordura, frituras de uma maneira geral. Doces geralmente têm uma grande concentração de gordura. Então, evitando esse tipo de alimento, evitando fazer jejum muito prolongado, dietas muito rigorosas que perdem peso muito rápido, sempre estar fazendo exames de rotina, check-up, para ver se você não tem colesterol muito elevado. Tudo isso propicia a formação de cálculos na vesícula. E é verdade que quem muda radicalmente de dieta com uma certa frequência também tem mais chances de ter esses cálculos na vesícula? Sim, aumenta a chance, principalmente quando ele faz uma dieta muito prolongada, que a perda de peso é muito rápida. Isso propicia também. Ou então aquelas dietas malucas, né? De repente não come alguma coisa, ou então só come uma outra coisa. E isso também propicia as pedras. Também, as dietas devem ser dietas equilibradas, né? Então, evitar um tipo de alimento e comer muito outro, essas dietas ricas em proteína, que tem alto teor de gordura, não são dietas tão adequadas. Certo. E aqui você colocou as frutas. Por que elas estão nessa mesa? Elas... Lógico, pelo fato de não ter um teor de gordura tão grande, mas também tem fibras. E isso ajuda no funcionamento de intestino, da vesícula, tudo, e faz com que você não tenha níveis de colesterol tão alto, que vai ajudar na parte digestiva. Isso vale para todas as frutas ou há algumas que melhoram mais que outras? São frutas e fibras de uma maneira geral. Certo. Então, na verdade, o que eu devo comer para prevenir a formação de cálculo? Ou não há alimentos que vão realmente me ajudar a não ter, sem ser os que eu não devo comer? Não existe especificamente um alimento que você possa comer e que vai evitar cálculo na vesícula. Certo. Mas existem os controles alimentares que você deve fazer para evitar de ter as pedras, como as dietas muito rigorosas e não comer alimentos cheios de gordura. Então não é o que eu devo comer, é o que eu não devo comer. Você deve evitar. Certo, o que eu devo evitar. Próxima pergunta é para quem já retirou a vesícula. Como fica a alimentação para quem tirou? Então,
Quando você tira a vesícula, você vai ter uma digestão mais lenta das gorduras. Então você deve evitar de comer gorduras, mas o prejuízo para quem não tem a vesícula e comer gordura pode ter um pouco de diarreia. Certo. Então ele deve evitar todos os alimentos que têm alto teor de gordura. E aí o restante é liberado? É recomendada, claro, uma alimentação saudável, equilibrada. Sim, e que ele tenha também uma alimentação com bastante fibras, para que mantenha um bom funcionamento do intestino, que ajuda também. E como que é essa cirurgia? Você falou no começo que ela é uma cirurgia bem simples e que a internação dura pouco tempo. Na verdade, sim, não é uma cirurgia simples, certo, mas é uma cirurgia segura. Em cirurgiões que são bem treinados, que têm experiência com cirurgia, que é por videolaparoscopia, se torna um procedimento bem seguro. Então, é uma cirurgia que dura em torno de uns 30 minutos. O paciente tem uma internação em torno de 8 a 12 horas, tá? E uma recuperação para retorno ao trabalho, às atividades, de 3 a 5 dias. Então, hoje é uma cirurgia muito segura. Por isso, a gente recomenda, quando tem cálculo de vesícula, o tratamento cirúrgico. Ótimo. Próxima pergunta. Quais as consequências de viver sem a vesícula? Essa é a pergunta que eu estou querendo fazer desde o começo da pauta. Conta pra gente, doutor. Se você não tem a vesícula, digere mal as gorduras. Se você evita comer gorduras, provavelmente você não vai ter nenhum prejuízo, nenhum efeito colateral de viver sem a vesícula. Se você ingere quantidades maiores de gordura e alimentos muito gordurosos, provável você vai ter diarreia. Alguns pacientes, em torno de 5 a 10% após a retirada da vesícula, têm diarreia todas as vezes que ele tem alimentação. Uau. Então, existem alguns fatores, alguns medicamentos que a gente pode dar para prevenir isso, que simulam a bile que tem na vesícula. Mas ele pode ter diarreia e às vezes incontrolável. E existe alguma relação com pacientes que fizeram cirurgia bariátrica? Eles são mais propensos a ter a formação de cálculo na vesícula? Então, existe um pequeno aumento quando você faz uma cirurgia bariátrica, por alguns motivos. Primeiro, que a perda de peso é uma perda de peso rápida, bem significante. Segundo, pelo fato de você mexer no estômago, fazer uma cirurgia que corta o estômago, então você acaba cortando algumas inervações que também prejudicam o funcionamento da vesícula. Então aumenta um pouco a porcentagem. Nós temos uma perguntinha do pessoal que está em casa e mandou pra gente pelo @VocêBonitaTV no nosso Instagram. Qual é o tempo de resguardo para quem faz a cirurgia? A pergunta é da Fabiane. Então, repouso não existe. Como é uma cirurgia por videolaparoscopia, então logo após a cirurgia ele pode caminhar, ele pode sair quando tem alta as atividades normais do dia a dia, mas sem esforço físico. Atividade física depois de quanto tempo? Depois de 3 a 4 semanas, aí certo. Academia, musculação, aí está liberado. Retorno ao trabalho, geralmente de 3 a 5 dias, o mesmo tempo para voltar a dirigir, fazer as atividades normais do dia a dia. E você falou então que um paciente que retirou a vesícula deve evitar o consumo de alimentos gordurosos. E bebida alcoólica? Então, bebida alcoólica também, geralmente não tem muita relação em você tirar a vesícula e ter algum problema com a ingestão de bebida alcoólica, tá? Mas pelo fato do pós-operatório e tudo, então é bom que ele fique pelo menos de 10 a 15 dias sem consumir bebida alcoólica. Certo. Nós temos mais uma perguntinha, diretora, do público? Vamos colocar então na tela e se você tiver alguma dúvida, mande pra gente também no @VocêBonitaTV. Quem já teve pancreatite e retirou a vesícula, corre o risco de ter novamente? A pergunta é da Érica. Então, quem já retirou a vesícula, logicamente na vesícula não vai ter mais nenhum cálculo. Claro. Porém, existem as vias biliares, que são os canais que levam a bile do fígado para o intestino. Raramente, é muito raro isso acontecer, mas pode existir a formação de cálculos dentro dessas vias biliares. Então, pode acontecer de ter de novo, mas é muito raro. Entendi. Então, a resposta aqui é muito raro, mas é sempre importante consultar, então, um médico e ficar atento a qualquer sinal. Vamos repetir para quem está em casa, quais são os sinais de que você deve procurar um médico? O que um paciente que possivelmente tem os cálculos na vesícula sente? Então, principalmente quando o paciente tem sintomas de má digestão, toda vez que ele come, começa a ficar enjoado, sente muito empachado, não faz a digestão, às vezes provoca náuseas, vômitos,
mais frequente, mais característicos. Dores na região epigástrica, o centro do abdômen, dores do lado direito, onde é a localização da vesícula. Então, esses são os sintomas mais característicos. E, com certeza, e urgente, quando o paciente tem olho amarelo, que a gente chama de icterícia, que dá quando tem hepatite também. Esse é um sinal que ele tem que urgente procurar um médico, um gastroenterologista ou um cirurgião do aparelho digestivo. Excelente. Então, esses são os sinais de alerta para que você cheque como é que anda a sua saúde e busque ajuda caso precise. Vou deixar aqui, então, o contato do Dr. Nestor Bertin, que é o drnestorbertin.com.br. É DR mesmo, drnestorbertin.com.br. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo e acho que ficou bem claro o que nós não devemos fazer para que não aconteçam os cálculos da vesícula. Obrigada, doutor. Muito obrigado, foi um prazer. Prazer.